Boa noite, pessoal. Voltando a mais uma aula sobre estética, que é o assunto do momento. Hoje nós vamos encerrar esse assunto com as atividades. A professora falou com vocês ontem, falei que hoje eu postava um vídeo explicando. E agora é o que a professora vai fazer nesse momento, tá? Então, quando nós falamos do termo estética, nós estamos falando de um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza, do belo e dos fundamentos da arte. Então, esse assunto é um assunto muito importante para que nós possamos ter uma base formada sobre esse assunto, estética. A estética, ela estuda o julgamento e a percepção do que é considerado belo, né, que a professora já falou para vocês em outras aulas. Tudo aquilo que nós consideramos belo, ele está dentro desses preceitos da estética, que nada mais é do que o quê? A produção das emoções pelos fenômenos estéticos, bem como as diferenças, as formas de arte e o trabalho artístico. A ideia de obra de arte e de criação, a relação entre matérias e formas nas artes. Então, quando nós falamos dessas formas das artes, nós falamos tanto das formas simétricas quanto assimétricas. O que são as formas simétricas? São aquelas formas parecidas, iguais, simetria. Tá? Então, uma coisa igual a outra. Assimétrica, quando elas são diferentes, quando uma mesma coisa tem formas diferentes. E a simetria é quando uma mesma imagem ou um mesmo objeto tem a mesma forma, ou seja, a mesma simetria. Então, por isso que dentro da questão artística nós falamos em simetria e assimetria, tá? Na antiguidade, como que era visto isso na antiguidade? Especialmente com Platão e Aristóteles e Plotino, que eram pensadores que falavam muito desse conceito, desse contexto de estética. A essência do belo seria alcançado identificando-o com o bom, tendo em conta os valores morais. Então, para esses pensadores, a estética ela estava o quê? Ela estava elencada, ou seja, ela estava junto com aquilo que as pessoas julgam bom, ou seja, com os valores morais. Porque quando nós falamos em valores morais, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando daquilo que nós fazemos que é certo, de como nós andamos, como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Então, para esses pensadores, a estética ela estava dentro desses valores morais, dentro do nosso comportamento, como que nós nos comportamos, como que nós fazemos, qual é o nosso comportamento no dia a dia, né, para com o outro e até mesmo para com nós mesmos. Porque quando nós falamos em moralidade, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando não só no saber comportar-se com o outro, mas no saber comportar-se junto a nós mesmos, porque não adianta eu me comportar bem com uma outra pessoa se eu não me comporto bem comigo. O que é se comportar bem com você mesmo? É fazer aquilo que você julga certo, que você julga correto, e não fazer aquilo que só os outros julgam certo ou correto. Mas não adianta também eu querer as coisas certas para mim e não fazer as coisas certas para o outro. Então, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter equilíbrio dentro dessa questão. Por isso que Platão e Aristóteles defendiam essa questão, de que a beleza ela está o quê? Ela está no que é bom, ou seja, no bem. Então, ela está dentro dos fundamentos morais, ok? No âmbito do belo, dois aspectos fundamentais podem ser particularmente destacados. A estética iniciou-se como teoria que se tornava a ciência normativa, à custa da lógica e da moral. Os valores humanos fundamentais, o verdadeiro, o bom, o belo, centrava em certo tipo de julgamento de valor, que enunciaria as normas gerais do belo. Então, no âmbito da beleza, nós sabemos que estão fundamentados o quê? Estão fundamentados aquilo que é certo. Tá? Então, tudo aquilo que nós
consideramos como certo, ele está relacionado dentro desta expectativa estética. Né? Qual é o outro fundamento? A estética assumiu características também de um bem metafísico do belo, que se esforçava para desvendar a fonte original de todas as belezas sensíveis, o reflexo do inteligente na matéria, manifestação sensível da ideia, o belo natural e arbitrário, etc. Então, quando nós falamos, né, dessas duas formas, desses dois fundamentos estéticos, nós vemos que na realidade a estética ela tenta desvendar o quê? Ela tenta desvendar de alguma forma o que é belo. Então ela tenta encontrar uma explicação para o nosso julgamento de beleza. Estética na história e na filosofia. Embora os pensadores tenham ponderado a beleza, a arte por milhares de anos, o assunto da estética não foi totalmente separado da disciplina filosófica até o século XVIII. Por quê? Porque quando nós falamos em filosofia, nós falamos da história também. Quando nós falamos que a estética ela estava, elencada nesse contexto filosófico e ainda está. Por quê? Porque nós sabemos que o berço da civilização é a Grécia. E dentro da Grécia, na Grécia Antiga, o que se valorizava? Valorizava muito a beleza. Então, era uma coisa assim, muito presente na sociedade naquele momento. E como a filosofia foi a primeira forma de conhecimento racional, então a estética, logo, ela era elencada junto com a filosofia. Hoje nós temos um outro olhar filosófico dentro da estética filosófica, ok? Sócrates, lembra quando nós falamos em Sócrates, o pai, o patrono da filosofia? Sócrates, um dos mais notórios pensadores gregos, foi um dos primeiros a refletir sobre a questão da estética. Havia uma refutação dos conceitos tradicionalmente atribuídos ao belo. Ele não irá definir o que é belo, julgando-se incapaz de explicar o belo em si. Então, Sócrates, ele se julgou incapaz de explicar o belo em si. Por quê? Porque qual era a filosofia socrática? Lembram que eu expliquei para vocês lá nas primeiras aulas? Então, a filosofia socrática, o princípio da filosofia socrática era o quê? Só sei que nada sei. Porque quanto mais eu sei, menos eu sei que sei. Então, a filosofia dele era a base do questionamento. Então, ele não se julgou apto a dar uma explicação para o belo em si. Por quê? Porque se ele desse uma explicação do belo em si, ele estava contradizendo a filosofia a qual ele ensinava, a qual ele pregava, que é eu não sei tudo, ou seja, eu nunca vou saber. Então, eu não tenho como dar uma explicação acabada. Porque a filosofia é um conhecimento inacabado e não um conhecimento acabado, já que eu busco conhecimento através do conhecimento existente que eu já tenho. Então, todos os dias eu adquiro conhecimento e a partir daquele conhecimento eu vou adquirir novos conhecimentos. Então, a filosofia é um conhecimento inacabado. E como Sócrates falava, que nós não sabemos tudo, então ele não quis, ele se julgou incapaz de explicar o belo em si, não contradizendo aquilo que ele pregava. O belo para Platão estava no plano ideal, mas propriamente a ideia do belo em si era colocada por ele como absoluto e eterno, não dependeria dos objetos. Era a própria ideia de perfeição, estava plenamente completo, restando ao mundo sensível apenas imitação ou a cópia desta beleza perfeita. É muito interessante quando Platão coloca, a questão da arte como cópia ou como imitação. Lá no livro 10 da República de Platão, ele coloca que o artista, na realidade, ele é um copista. Então, por que ele coloca que o artista ele é copista e não criador? Ele não é criador das suas próprias obras de arte. Por quê? Se ele faz uma pintura demonstrando a natureza, então ele vai contemplar,
uma paisagem e vai reproduzir na obra de arte aquela paisagem. Ou se ele for pintar um retrato de alguém, ele vai olhar para aquela pessoa e reproduzir. Se ele for fazer uma escultura. Então, Platão, ele questiona muito a questão do artista. Ele coloca o artista não como criador, mas como imitador de uma outra obra que ele venha contemplar, porque para ele o verdadeiro artista é o obreiro, tá? É aquele que produz, aquilo que faz, o carpinteiro que pega uma madeira ali e transforma em uma cama, em uma mesa, em uma cadeira. Então, aquela pessoa que constrói, que faz, que transforma, esse para ele é o criador, é o artista. E o artista mesmo que nós consideramos, para ele não passa de um mero imitador. Aristóteles, né? Nós falamos Sócrates, Platão, Aristóteles agora, discípulo de Platão, ao contrário de seu mestre, concebeu o belo a partir da realidade sensível, deixando este de ser algo abstrato para se tornar concreto. O belo materializava-se, a beleza no pensamento aristotélico. Já não era imutável, não eterna, podendo evoluir. Então, para Aristóteles, a beleza, ela não era imutável. Então, nós sabemos que aquilo que é imutável não muda, aquilo que é mutável muda. Então, ele coloca que a beleza não é uma coisa imutável, ela pode evoluir no decorrer do tempo. E é verdade, se nós analisarmos quanta coisa que nós consideramos feia aos nossos olhos e que essa coisa de um dia para o outro se torna bonita. Por quê? Porque ela evolui. Se nós pegarmos a moda, há uns anos atrás, nós falamos assim, nossa, como que era feia essa roupa, como que mudou. Por quê? Porque as coisas elas evoluem. Então a beleza ela também evolui no decorrer do tempo. Na contemporaneidade. Quando nós falamos em contemporâneo, nós falamos no ontem, no hoje e no amanhã, tá? É o momento ao qual nós estamos vivendo. Então, a filosofia do belo na arte e sua designação aplicada do século XVIII para cá, ou a ciência filosófica que compreendeu o estudo das obras de arte, o conhecimento dos aspectos da realidade sensorial classificáveis em termos de belo e feio. Então, nós sabemos que hoje nós temos uma forma muito peculiar de analisar o belo e o feio. É igual eu já comentei com vocês nas aulas anteriores. Hoje nós vivemos uma ditadura da beleza, uma ditadura do que é belo. Então, na maioria das vezes, nós nem fazemos realmente aquilo que nós achamos que é bonito. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados, né, com o que os outros acham bonito, o que aquilo que no momento é bonito, e não aquilo que realmente nós consideramos belo ou feio, já que a beleza é aquilo que nós contemplamos e que faz bem para a alma. A feiura, lembra que ela está o quê? É a ausência do belo, é aquilo que nos traz uma certa tristeza, aquilo que não agrada os nossos olhos. Então, quando nós falamos em feio, nós estamos falando que na falta da criatividade, onde nós não conseguimos criar nada, ver nada ou transformar nada. Então, essa é o que? Isso é o feio. É o que? O feio, na realidade, muitas vezes, o ambiente ao qual nós estamos, quando ele nos impede de ser criativos, também é feio. Porque se nós estamos num ambiente onde aquele ambiente é agradável, né, o ambiente é bonito, né, que nós contemplamos e nos faz bem, então nós nos tornamos pessoas criativas. Se nós estamos em uma festa, por exemplo, onde tem pessoas felizes, nós nos tornamos pessoas criativas. Agora, se nós estamos no enterro, num velório, não tem nada de criativo ali, é mórbido, então aquilo faz com que o quê? Com que a nossa criatividade, ela venha o quê? Ela venha se encolher, porque não é um momento onde nós vamos desenvolver a criatividade. É claro que algumas pessoas falam que não, que mesmo no velório nós, né, no momento de tristeza, nós podemos tirar alguma coisa criativa dali. Mas aí depende muito do momento e do contexto também, né, pessoal? Então, dentro desta ampla definição, estão compreendidas as primeiras produções artísticas da pré-história brasileira.
e as diversas formas de manifestações culturais indígenas, bem como a arte do período colonial, a inspiração do barroco e os registros pitóricos de viajantes estrangeiros em terras brasileiras. Então, quando nós falamos na arte pré-histórica, nós pensamos logo na arte europeia, né? Principalmente nas pinturas rupestres, lá na Grécia Antiga, nas esculturas, imagens. Não, tá? A pré-história brasileira, quando nós falamos em pré-história brasileira, nós estamos falando o quê? No Brasil que antecedeu o Brasil colônia, tá? Então, qual é a nossa pré-história? Quando o Brasil ele era habitado pelos índios, né? Aí ele foi colonizado. Então, a nossa pré-história, ela é fundamentada nesse momento da história. Então, a nossa pré-história ela é contada a partir dos artefatos indígenas, ou seja, da história indígena. E nós precisamos valorizar muito essa questão artística, essa questão estética brasileira, porque nós costumamos valorizar muito o campo artístico, estético dos outros países, principalmente da Europa. Por quê? Porque nós fomos colonizados por europeus, então nós temos uma certa cultura europeizada, mas as nossas raízes, elas são indígenas, da mesma forma que nós também temos que muito da artística, muito da arte africana ou afro-brasileira. Então, a nossa cultura, como a professora já falou na aula anterior, nós somos policulturais, nós não somos monoculturais, porque nós somos colonizados por europeus, pelos portugueses, mas depois vieram outros povos trazendo a sua cultura, que é rica, trazendo a sua arte e fazendo essa miscigenagem, ou seja, essa mistura de cultura, essa mistura de arte, deixando, né, a nossa arte muito rica em todos os aspectos, principalmente no aspecto conhecimento, mesmo que nós não valorizemos isso, mas isso é muito importante para a nossa formação. Pessoal, agora a partir daqui a professora vai disponibilizar os slides para vocês e eu vou dar uma atividade para vocês que é a arte dos bonecos, tá? Que vocês vão ler o texto e vocês vão responder essas atividades. É uma atividade muito interessante, eu quero assim, que vocês prestem bem atenção e nós voltamos depois, retomamos, né, esse assunto como revisão e partiremos para um outro conteúdo. Boa noite e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos.